Oi, meu nome é Karina, sou economista, consultora de investimento e planejadora financeira aqui no F Renda Fixa. E no vídeo de hoje, meu amigo investidor, eu vou mostrar pra você que às vezes um fundo imobiliário que não paga nada pode até que ser bom. Então a gente vai começar esse vídeo aqui falando basicamente de como que é possível que um ativo aí não te traga exatamente nenhum rendimento, mas que pode ser bom ou pode ser ruim. Bom, ao longo do vídeo eu vou falar uma série de informações aí para você, meu querido amigo investidor, e no final você vai saber se ele faz sentido para você neste momento ou se é melhor esperar um pouco. Então, qual que é a grande sacada aqui? A gente tem um fundo imobiliário chamado FIX11 e ele é um fundo constituído por shopping, então ele é do segmento de shopping. Toda vez que a gente fala de um fundo imobiliário, ele tem que ter algum ativo ali dentro que seja basicamente do setor imobiliário para fazer jus aí ao nome. O que está acontecendo com este fundo imobiliário? Hoje ele não está pagando dividendo, aí os seus rendimentos estão zerados, na verdade desde outubro aí de 2019. Mas por que isso está acontecendo? Basicamente, esses dois shoppings estão começando a passar por obras, na verdade as obras já vêm rolando aí. Qual que é a sacada dele? Oferecer o ganho através da renda. Quando a gente fala de fundo imobiliário, tem dois tipos de ganho, ou é ganho do capital ou é ganho da renda. Ganho do capital é quando você tem a valorização da cota ali, ela fica mais cara ao longo do tempo, porque aumenta o patrimônio do fundo. E quando a gente fala de ganho de renda, é porque o fundo ele está gerando alguma renda. Por exemplo, tem um shopping, tem lojas dentro desse shopping, essas lojas estão alugadas, e isso aí é basicamente o quê? O aluguel. E esse aluguel vai ser distribuído a você, querido investidor. A maioria dos fundos imobiliários, inclusive este, que é o FIX11, ele deve distribuir basicamente 95% do lucro que obtiver. Então, quando a gente fala de percentual do lucro a ser distribuído, ele supera bastante aí as ações, por exemplo, que precisam ficar ali no mínimo de 25% quando a empresa tem o lucro para ser distribuída aí aos seus acionistas. Algumas informações importantes é basicamente o valor patrimonial por cota acaba sendo de R$ 96, beleza? Então, se o fundo acabasse hoje e tivesse que pagar todo esse pessoal aí que já é cotista do FIX, cada cota valeria R$ 96, isso nos valores de hoje, dia 25 de novembro de 2019. Mas quando eu olho a cotação do FIX, ele tá em basicamente R$ 70, o que é bem abaixo. Então, se qualquer coisa acontecesse, esse fundo encerrasse por algum motivo hoje, tá? Então a gente ainda teria uma sobra aí no patrimônio dele, beleza? Ah, Karina, por que isso é importante? Quando a gente fala que as pessoas estão entrando na bolsa de valores, elas também estão procurando muito o quê? Fundo imobiliário. Então, há uma tendência de que os fundos imobiliários fiquem cada vez mais caros e que seja cada vez mais difícil encontrar boas oportunidades. Por isso que você precisa prestar atenção bastante aqui nesse vídeo para saber se faz sentido para você, se é uma oportunidade super bacana ou se, com certeza, você precisa cair fora. Falando da rentabilidade, a rentabilidade neste título, ela vem o quê? Negativa. Ah, mas rentabilidade negativa significa que eu estou perdendo dinheiro? Não. Quando a gente fala de rentabilidade, é sempre o valor que seria devolvido para você ali. Só que como não tem nenhum valor devolvido para você, e a gente está comparando, por exemplo, o mês atual com o mês passado. Então, em relação ao mês passado, a cota hoje, ela caiu um pouco. Então, tem essa rentabilidade negativa, porque o preço da cota caiu. Não significa que você está perdendo o seu dinheiro. Por que eu estou falando isso para você? Porque você tem a opção de continuar nesse fundo imobiliário. Mas por que você faria isso? Quando a gente fala em obra, uma hora essas obras vão terminar, obviamente. Beleza? Ok. Uma outra coisa, outro ponto importante é que antes disso tudo, né, até outubro desse ano, o FIX11 ele vinha pagando um dividendo bacana, ele pagava basicamente sempre ali 80 centavos cravado ao investidor, então era quase uma renda fixa dentro de um fundo imobiliário, porque ele sempre pagava aquilo ali. E aí vieram o quê? As obras, e aí o dividendo foi caindo até que hoje ele está zerado. Então, muito provavelmente, quando essas obras terminarem, ele vai voltar ali
a trazer um rendimento bacana, um yield legal. Por que pode ser uma oportunidade? Porque você pode comprar um FIIs aí, um fundo imobiliário, a um preço extremamente descontado. E isso eu tô querendo dizer que o PVP dele é 0,74. Mas o que é PVP? É o preço ali, basicamente, é quanto que a cota ela tá no preço ou ela tá fora do preço. Por exemplo, se o PVP fosse de 1, então significa que o preço da cota é exatamente igual ao valor que de fato a cota tem com base aí no valor patrimonial. Ou seja, o que ela vale e o que ela está sendo negociada aí na Bolsa de Valores é exatamente a mesma coisa. Como eu tenho aí um PVP inferior a 1, então significa que ela está descontada. Beleza? E se eu tiver um PVP em outro fundo, que não é esse caso, que for acima de 1, significa que já é um fundo um pouco mais caro, que ele está um pouco acima ali do valor dele. Alguns outros dados aí do FIIs é que ele nasceu em 2013 e hoje ele tem uma gestão mais o quê? Passiva. Quando a gente fala de gestão passiva, é basicamente o gestor não ter um papel tão ativo assim. Olha aí, que maravilha, que sensacional. Então ele precisa de assembleias junto aos cotistas, as assembleias que são convocadas pelo administrador do fundo ou administradora do fundo, para falar se aquilo faz sentido ou se aquilo não faz sentido. Geralmente os fundos de gestão passiva, eles costumam ser mais estáveis e os de gestão ativa, eles costumam ser um pouquinho mais alavancados, beleza? No geral, acaba funcionando assim. Esse fundo também tem um prazo indeterminado, ou seja, ele vai existir até que aconteça alguma coisa que faça com que esse fundo encerre, beleza? E aí isso entra mais nas normas da CVM, ou se os dois shoppings quebrarem do nada e não for mais possível ter esse fundo, beleza? Se não acontecer nada dessas coisas, provavelmente que não vai acontecer, ou pelo menos não vai acontecer tão perto assim. Então esse fundo ele tem um prazo indeterminado. Ponto importante, o custo para investir no FIIs é de 0,20%, que é a taxa de administração desse fundo. É considerado uma taxa baixa em relação a outros tipos de fundos. Então você tem que até 1,5% são taxas que dá para aceitar em fundos bacanas. E outro ponto importante é ressaltar que antes dessas reformas, o FIIs ele trazia um dividendo muito constante, ele era extremamente constante, e a sua vacância, que é na verdade o quanto que as lojas estão ocupadas ali, ela ficava basicamente em 90%. Então 90% das lojas estavam ocupadas, beleza? Basicamente os 10% ali não estavam ocupados, o que é um percentual bacana e ele se mantinha estável ali desde a criação deste FII. Outra coisa bacana também para perceber é que, por mais que o valor da cota diminua ou que os rendimentos estejam caindo devido a essa reforma, o valor patrimonial do fundo ele se mantém estável, ou seja, o fundo continua valendo o que ele sempre valeu e não tem diferença nenhuma. Então toda vez que você quiser investir em um fundo imobiliário, olhe sempre o valor patrimonial para ver o que de fato está acontecendo com ele. Uma dica é sempre conhecer os ativos que estão dentro do fundo que você está investindo. Então, se é um fundo de tijolo como esse aqui, porque tem um imóvel físico e ainda mais por ser um shopping, você pode muito bem ir até lá e ver como é que estão as obras, o que está acontecendo, se as lojas são lotadas agora no final do ano, então se tem um movimento bacana. Os dois shoppings desse fundo, um se chama Bom Sucesso e o outro se chama Maia, os dois ficam ali em Guarulhos, então se você for de São Paulo e quiser dar um rolê antes de investir, você pode fazer isso daí, olha só, que maravilha. Eu fiz esse vídeo a pedido de vocês aí em comentários que a gente tem nas nossas redes aí, também no YouTube, para falar um pouquinho mais deste fundo que pode ser uma oportunidade ou não, depende muito do seu momento de investidor atual. Então se você gostou, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, siga a gente nas nossas redes sociais sempre. É Renda Fixa aí, até a próxima!